Olá pessoal, aqui é o professor Bruno e nesse vídeo eu vou comentar os fatos recentes ocorridos no Afeganistão, mas dentro de uma perspectiva histórica, né? O objetivo aqui desse canal é sempre relacionar questões que estão acontecendo também com a sua história, com aquilo que serve de fundo para esses eventos. Então, a gente precisa falar do Afeganistão e nós estamos em agosto de 2020, né? Falta pouco mais de um mês para nós chegarmos no aniversário de 20 anos dos atentados do 11 de setembro, que é o elemento que motiva a intervenção americana no Afeganistão, né? Uma guerra também que se estende aí por praticamente 20 anos e que agora chegou a um momento complicado, né? A retirada das tropas americanas do Afeganistão resultou na retomada de poder pelos talibãs, né, pelo grupo radical islâmico, né, fundamentalista, que tem uma visão de sociedade calcada num modelo religioso e que, obviamente, vai impor diversas transformações no Afeganistão. E é isso que motiva, em grande parte, o desespero de parte da população do Afeganistão, né, para deixar o país. Né? Estamos vendo aí cenas de desespero completo, né, por parte da população do Afeganistão, que agora se vê abandonada e sem condições de estruturar o país, um governo, alguma forma, né, de resistência a essa escalada nova do Talibã. Mas quando a gente pega o Afeganistão, a gente não pode se limitar a analisar ele nos últimos 20 anos. A gente tem que entender que o Afeganistão é um país que vive sucessivas guerras e sucessivas crises há mais de 40 anos. O ano-chave para a compreensão do Afeganistão é o ano de 79. 79 também é o ano da Revolução Islâmica no Irã, a ascensão dos ayatolás. Então, repare que essa transição da década de 70 para a década de 80, né, contexto da Guerra Fria, né, o contexto também de processos de descolonização em algumas regiões do Oriente Médio, do Sudeste Asiático, né, desdobramento de outras guerras, ele resulta em um saldo muito mal administrado na política internacional até os dias de hoje. Bom, o que acontece em 79? E nós temos uma referência cultural interessante. É um best-seller, já foi adaptado para o cinema, né? Muita gente conhece a obra O Caçador de Pipas. Bom, o Caçador de Pipas é interessante porque ele mostra o Afeganistão antes da guerra com os soviéticos, antes da ocupação soviética, e mostra depois o Afeganistão já sob governo talibã. Né? A família do Amir, que é o personagem que narra a história, é uma família da elite afegã dos anos 70, né? E ali a gente pode perceber que a família dele é extremamente ocidentalizada nos seus costumes. Embora ainda seja uma sociedade patriarcal, uma sociedade de castas, né? Uma sociedade cheia de elementos ali tradicionais, mas, por exemplo, o pai dele tinha um Mustang, né? Havia um processo no Afeganistão, nos anos 70, de modernização, que obviamente só beneficiava a elite. E aí é um ponto-chave, porque no Irã você também tem esse processo de modernização ocidentalizada. E toda vez que você vê isso em países que têm várias outras características, divisões sociais, divisão de castas, grupos que são fundamentalistas religiosos, grupos que são mais modernizantes, você começa a ter tensões. E essa ocidentalização, essa modernização é sempre lida por esses grupos tradicionais islâmicos como uma afronta a princípios religiosos, ou seja, o diálogo, né, o debate ali, ele sempre se dará em torno das tradições calcadas na religião versus uma modernidade que é lida por esses grupos como uma heresia, como uma coisa proibida, como uma afronta. Isso leva também a fomentar respostas que não são somente políticas ou econômicas ou sociais, mas que perpassa também essa narrativa da religião fundamentalista. Em 79, o Afeganistão é invadido por tropas da União Soviética. Então a gente também tem que entender que o Afeganistão é um fruto
dos problemas da Guerra Fria. Os soviéticos ocupam o Afeganistão de 79 a 89, 10 anos. Nesse período você tem uma fuga dessa elite, isso é narrado no Caçador de Pipas, e o país mergulha numa guerra onde você tem uma ocupação soviética e um enfrentamento com grupos que são, na verdade, milícias islâmicas, que inclusive reforçam a identidade afegã a partir do islamismo, em contraponto aos invasores soviéticos, socialistas, ateus, né? Porque os soviéticos não professam a fé islâmica, né? É um Estado laico. Então, quer dizer, essa ideia, esse choque, né, de culturas ali é muito grande. Não só a questão da invasão. Os Estados Unidos, por sua vez, aproveita esse contexto da invasão soviética no Afeganistão para dar aos soviéticos um Vietnã. Né? A gente tem que lembrar que o grande trauma militar dos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã, é uma guerra em que os Estados Unidos, com toda a sua potência militar, é afrontado e derrotado por forças militares consideradas inferiores. Né? E aí, na Guerra do Afeganistão, o governo dos Estados Unidos tem uma situação ideal para fazer o mesmo com os soviéticos. Quem ajuda, quem dá suporte, quem arma esses grupos contrários à presença soviética, em grande parte, é os Estados Unidos, através de operações fantasmas, né? Black Ops, esse tipo de coisa que você vê em filme de espionagem, até em jogo de videogame. Os Estados Unidos, através da CIA, dá suporte militar, então, a esses grupos islâmicos contrários aos soviéticos. Isso, inclusive, é temática do filme Rambo 3, em que o Sylvester Stallone, né, John Rambo, vai para o Afeganistão para treinar estes grupos, né, essas milícias islâmicas contra os soviéticos. E, de fato, em 89, os soviéticos deixam o Afeganistão. A derrota dos soviéticos ali, inclusive, é parte, né, da falência do Estado soviético, né, a derrota, o gasto militar, isso tudo gera uma crise profunda na União Soviética, que já estava também enfrentando outros problemas, né, vai se dissolver ali no início dos anos 90. Só que a grande questão é a seguinte: vencidos os soviéticos, o Afeganistão perdeu sua relevância, né, para os Estados Unidos. Então, simplesmente, o Afeganistão foi deixado de lado, pouquíssimos recursos para sua reconstrução, e isso deixou ali um vácuo de poder. Por quê? Você não tem um Estado afegão estruturado, você tem uma população miserável, você tem, por outro lado, milícias armadas, né, como saldo dessa guerra, e ao longo dos anos 90 você tem a ascensão do Talibã. Né? E aí o Talibã passa a governar o Afeganistão, né, que vira ali uma república de fundamentalismo islâmico, né, onde as práticas sociais são todas derivadas de uma interpretação extremamente radical da Sharia, né, da lei islâmica, com mortes por apedrejamento, para adultério, para homossexuais. Você tem a obrigatoriedade das mulheres usarem burca, as mulheres não podem frequentar a escola, né? Você tem, na verdade, uma escolarização para os homens que, na maioria dos casos, se limita a aprender a ler para recitar o Alcorão. Você tem uma situação de um governo extremamente autoritário, de fundamentalismo religioso e que se sustenta na base do terror, né, por ser um grupo armado. E aí o Afeganistão vira uma dessas repúblicas islâmicas que o Ocidente ignora, né, a existência, ou vê como uma excentricidade, né, de vez em quando víamos uma notícia ou outra, né, de alguma barbárie realizada pelo Talibã, como execuções públicas e coisas do gênero, mas via de regra pouco se faz a respeito, né? O máximo que se faz é embargos econômicos, é ignorar a existência desse país e deixar a coisa rolar. Bom, a coisa muda de figura com os atentados de 11 de setembro, né? Por quê? Porque o Talibã é associado à presença de Osama Bin Laden, né? E
de lideranças da Al-Qaeda dentro do território do Afeganistão. Então, veja bem, os Estados Unidos invadem o Afeganistão em outubro de 2001 numa caçada aos terroristas que promoveram o atentado do 11 de setembro. Óbvio que isso repercute numa pressão também internacional para uma intervenção contra o Talibã, porque afinal o Talibã é associado a um grupo terrorista. E isso, de uma certa forma, leva a uma ruptura desse poder do Talibã e a introdução de um governo novo no Afeganistão, alinhado a interesses americanos. Inclusive, o primeiro presidente do Afeganistão na era pós-Talibã era um homem que vivia exilado no Ocidente, ou seja, é um desses membros da elite do Afeganistão que retorna ao país. E a partir daí você tem um problema enorme para os Estados Unidos. Por quê? Bom, porque de um lado, a intervenção americana no Afeganistão não tinha, a princípio, nenhuma meta de reestruturação do Afeganistão. Isso passa a ser visto meio que como uma consequência de combater o terrorismo, mas o Afeganistão se torna um problema. Primeiro, pelo alto custo dessa intervenção no Afeganistão, a mortalidade de americanos durante esse período de ocupação, que inclusive é maior do que no processo de guerra efetivamente, né? Porque você tem que lidar ali com uma população que muitas vezes é hostil à presença americana, uma dificuldade de realmente exercer um controle sobre todos os territórios do país. E aí você tem um jogo político americano. Por quê? A invasão do Afeganistão, do Iraque, a guerra ao terror, é uma bandeira do governo George W. Bush, né, republicano, né, que era presidente na época do 11 de setembro, um presidente inapto, né, um homem completamente questionável como presidente, mas que vê nessa guerra ao terror aquilo que será a sua grande marca, a sua política, né? Ele passa a ter um foco, ele passa a ter um objetivo de governo. Quando se aproximam as eleições e o Obama, né, democrata, é eleito, uma das grandes coisas que se projeta sobre o Obama é a ideia da retirada das tropas americanas do Afeganistão. Ele fala muito sobre isso, pouco faz, porque também percebe a dificuldade que é isso, né? Como tirar as tropas do Afeganistão sem deixar que o Afeganistão mergulhe num caos e promova o retorno do Talibã, né? Então, na verdade, aí os Estados Unidos começam a entrar numa fase em que a presença americana deveria ser a de suporte a um novo governo e de estruturação, por exemplo, de um exército afegão, de forças de segurança, né, capazes ali de manter aquela estrutura. O Donald Trump assume, e curiosamente, embora republicano, ele é de uma outra linha de republicanos, né? Ele também defende a saída das tropas do Afeganistão dentro daquele discurso do corte de gastos, né? Mas também pouco faz a respeito, né? Vai empurrando para o fim do seu primeiro mandato essa decisão, né? E aí o Biden assume, agora em 2021, e cabe ao Biden concluir esse processo de retirada das tropas americanas do Afeganistão, que deveria ter sido iniciado lá no governo Obama. E aí o que acontece no governo Joe Biden? O Joe Biden simplesmente tira as tropas. Né? Ele começa um processo acelerado de retirada das tropas. Né? O Obama ele tinha ampliado a presença americana, inclusive, então é uma reversão completa disso. E mal se retiram as tropas americanas, as milícias talibãs começam a reconquistar cada vez mais territórios e agora, nesse último final de semana, chegaram a Cabul, a capital do país. O presidente do Afeganistão sai do país, quer dizer, o país está entregue ao Talibã. Então, quer dizer, você vê agora o desfecho de um conflito que se arrasta por mais de 40 anos e que o grande saldo desse conflito é a existência no Afeganistão de milícias armadas
islâmicas fundamentalistas que, diante de um completo vácuo de poder, que se estende, se a gente for pensar, mesmo havendo períodos com governo no Afeganistão, são períodos muito tênues, muito mal estruturados. Toda vez que você tem uma fragilidade de poder, esses grupos assumem novamente o poder no país. Então, o que fica aí de observação, né, e até de questionamento, até para vocês comentarem? Bom, essa presença americana no Afeganistão desde 2001 foi completamente ineficaz no sentido de desarmar essas milícias islâmicas do Talibã. O que nós temos agora também é complicado porque a China e a Rússia já sinalizaram que vão negociar com este novo governo. Então, quer dizer, você vai jogar de novo para as grandes potências uma disputa sobre a legitimidade desse tipo de governo. E isso vai desencadear uma outra crise dentro do Afeganistão. Nós já temos a retirada de estrangeiros, nós temos um fluxo gigante de pessoas deixando o país rumo à fronteira com o Paquistão, o que também representa um problema para os países vizinhos, ou seja, você vai gerar todo um desequilíbrio naquela região. Você vai ter, provavelmente, um reforço do discurso anti-islâmico em vários países do Ocidente, porque a ascensão de um grupo como o Talibã reforça aquele imaginário de que o islamismo é fundamentalmente ligado ao terrorismo e ligado à violência. E, como sempre, a maior vítima desse tipo de situação será a população, né? Muito provavelmente você vai ter um retorno muito rápido às situações de opressão, principalmente sobre as mulheres, né? Você provavelmente vai ver cenas de violência cometidas contra afegãos que simpatizavam com a ocupação americana, né? Isso também é uma marca constante dessas alternâncias de poder, né? O novo grupo começa uma caçada contra aqueles que ele considera traidor. E o vínculo, na verdade, que se faz entre a queda de Cabul e a queda de Saigon na década de 70 só mostra como tudo isso continua girando em torno, né, do debate sobre a presença americana, o poder americano. Quer dizer, é tudo subproduto da Guerra Fria, né? E essas populações continuam ali à mercê desse jogo internacional. Bom, a ideia aqui desse vídeo era ser um vídeo curto, né, para falar rapidamente aí sobre a questão do Afeganistão, colocar uma certa perspectiva, né, desses momentos da história do Afeganistão. Fica a dica aí para você que quer entender mais o contexto, não só ver o filme Caçador de Pipa, como também Rambo 3, que é um filme horroroso, mas que ilustra bem esse contexto da Guerra Fria, e depois a gente comenta outros eventos, porque obviamente isso vai dar muito pano para manga, nós ainda vamos ouvir muito falar do Afeganistão e do Talibã, tá? Então, fora isso, se inscreve aqui, ativa as notificações e um abraço, até mais.